O tema que me foi designado dentro dessa ideia geral, uma agenda para o inverno, que tem como referência principal o filósofo Zygmunt Bauman, é a ambivalência da mídia. A mídia como uma utopia democrática ou a mídia como o demônio contemporâneo. A gente vai navegar um pouco por essa crise de identidade, vamos dizer assim, ou por essa ambiguidade do uso da mídia e ver algumas imagens, né? Não podia deixar de mostrar algumas imagens propagadas pela mídia, já que a minha área mais focada é exatamente a questão da fotografia. Nós poderíamos começar a nossa conversa dizendo que, na realidade, a gente vive cotidianamente duas histórias distintas. A da verdade e a criada pela mídia, ou pelas mídias, entendendo mídias como todos os meios de comunicação a qual nós temos acesso diariamente. O paradoxo, o drama e o perigo estão no fato de que cada vez mais conhecemos a história, ou essa história, criada pela mídia ou pelas mídias, e não a história de verdade. Inúmeras vezes a gente se depara no dia a dia com frases soltas do tipo, é verdade, eu vi na televisão. E como se aquilo que fosse veiculado, não só na televisão, mas em toda e qualquer mídia, tivesse algo ligado com a ideia de veracidade. Podemos entender a mídia também como um espaço democrático e público de livre circulação de mensagens. No limite, a gente poderia entender a mídia, ou deveria entender a mídia, como um instrumento de emancipação do outro, emancipação do sujeito. Mas, na realidade, o que a gente vem percebendo é a mídia como o instrumento da desorientação ética, afetiva, com o objetivo de controlar permanentemente o sujeito. De esperança como agente de discernimento e democracia e pluralidade de pensamento, a mídia passou a ser agente de um deslize contínuo de sentido pela saturação e pelo excesso de informação, de imagens, excessos. A gente vai falar muito nisso ao longo da nossa conversa. Devo dizer que, contemporaneamente, a mídia é muito mais um instrumento de padronização e dominação, ou seja, esse instrumento de desorientação do outro, do que uma possibilidade de difusão de conhecimento e de cultura, cuja intenção primeira, lá atrás, seria a de colaborar com a construção crítica e com uma visão crítica do mundo contemporâneo. Não dá para entender a mídia hoje se a gente não fizer um mergulho retrospectivo. E eu adoro fazer isso, então, se vocês me permitirem, eu farei. Fazer um panorama rápido para tentar compreender os processos contemporâneos e tentar verificar em que momento essa comunicação midiática se consolidou definitivamente nas entranhas do mundo contemporâneo. E essa retrospectiva panorâmica, nessa retrospectiva panorâmica, vale a pena a gente colocar um pouco a ideia dos processos comunicativos.
Se nós pensarmos em processo de comunicação, em modelos comunicacionais, nós temos o clássico modelo, que é dois polos comunicacionais, primeiramente homem-homem, e num primeiríssimo momento, o que circulava entre esses polos comunicacionais era uma mensagem pautada pela oralidade. Então, nós podemos dizer que a oralidade, ela necessariamente provoca ou exige, como eu estou vendo aqui, um certo envolvimento entre as partes, à medida que existe uma troca, ou existirá uma troca. Então, a oralidade ancestral e a de hoje exige um mínimo de atenção e um mínimo de imersão por parte dos sujeitos envolvidos. E essa oralidade, ela vem até o advento da escrita. O advento da escrita, mais ou menos, a gente pode imaginar entre 3.500 e 5.000 anos antes de Cristo. Esse momento do advento da escrita, da organização da palavra falada em direção de uma palavra registrada, é importante porque é um agente transformador e modificador das relações humanas e da comunicação. Se no mundo da oralidade nós pensávamos a comunicação de uma maneira mais horizontal, no mundo da escrita, necessariamente nós pensamos a comunicação de uma maneira mais hierarquizada. Ela se verticaliza, porque nem todos dominam o código. A escrita, o advento da escrita, exige o domínio de um registro que, evidentemente, o acesso só será possível para aqueles que estão próximos ou em torno do poder. Então, se nós tínhamos uma situação completamente plural e horizontal com a oralidade, com o advento da escrita a gente tem uma comunicação totalmente verticalizada. E lá para os idos do século XV, em torno de 1450, surge Gutenberg. E o Gutenberg, ele vai fazer uma nova modificação no mundo da escrita, porque ele vai transformar a escrita manual numa escrita industrial. Esse é um outro e novo momento da questão da comunicação, porque o Gutenberg, nós podemos dizer, ele seria o inventor de um conceito de difusão de cultura e difusão do conhecimento. Para a gente ter uma vaga ideia do que era produzir uma Bíblia, por exemplo, antes do advento de Gutenberg, era um religioso trabalhando em torno de 10 horas por dia durante um ano. Fora que uma Bíblia necessitava de um rebanho de aproximadamente 500 ovelhas para fazer os pergaminhos. Então a gente está muito distante dessa situação, então a gente não imagina o que era uma Bíblia antes do advento de Gutenberg. Então, ela já é uma situação diferente da situação do escriba, diferente da situação inicial da escrita, vamos dizer assim, porque a escrita ela é evidentemente elitista, como a gente falou, e o Gutenberg tenta produzir um livro, e o primeiro livro impresso é a Bíblia, que tenha uma disseminação muito maior do que aquela Bíblia escrita destinada para as grandes famílias, para os grandes poderes religiosos, ou para a própria igreja, ou para as famílias que bancavam a igreja, etc. Mas, de qualquer maneira,
o advento da escrita gutenbergiana traz um padrão, traz uma linearidade. Antes da gente avançar, eu gostaria de lembrar também que o livro, tal qual a gente conhece hoje, que é paginado, ele nasce no século VII, aproximadamente, num processo que a gente chama de códex. Alguém cortou o livro que era enrolado, tipo a Torá, hoje. A Torá é o único livro que continuou sendo não paginado, vamos dizer assim. Então você tem o advento da escrita, depois o advento do códex, depois o advento gutenbergiano. E a escrita, ela exige concentração, ela exige domínio de código, ela exige silêncio, ela exige reclusão, ou seja, isolamento acústico, ou seja, o tipo de imersão que nós tínhamos no mundo da oralidade é completamente diferente do tipo de imersão que nós temos no mundo da escrita. E um terceiro momento explosivo na questão da comunicação humana é o advento da eletricidade e o que ela traz de revolucionário dentro dela. Porque a eletricidade traz o telégrafo, traz o telefone, traz o cinema, traz o rádio, traz a televisão e etc. E dentro desse panorama que a gente está traçando, a gente percebe que, à medida que as tecnologias eletroeletrônicas vão se superpondo, a velocidade de processamento de informação se altera. Ora, se nós dermos um salto da era gutenbergiana, pleno renascimento, século XV, para o século XXI, o que a gente tem é uma profusão de tecnologias, quase todas elas audiovisuais, que exige necessariamente um tipo de imersão que não é mais a imersão da escrita, mas é a imersão da oralidade. Por quê? Porque a base da comunicação eletroeletrônica ainda é a oralidade. Então, o rádio, a televisão, a internet, a questão audiovisual está muito presente. E, portanto, vai exigir uma imersão diferente daquela trazida pelo livro, que era uma imersão individual, isolada e necessariamente estendida perceptualmente de um modo diferente. Essa relação entre momentos históricos e tecnológicos e a exploração dos nossos perceptos é que vai modificar e vai trazer para o mundo contemporâneo uma visão e uma integração totalmente nova em relação às mídias que a gente conhece hoje. Então, fazendo um rápido retrospecto, o mundo da oralidade exigia uma imersão específica e uma exploração dos nossos sentidos audiovisuais e acústicos, no sentido de você interagir com o outro, com o sujeito. O mundo da escrita tem o aparecimento do sujeito mais específico enquanto o leitor, mas ao mesmo tempo ele está isolado do mundo, e o mundo das tecnologias eletroeletrônicas exige uma interatividade maior, ou uma imersão maior. Essa relação entre a exploração das nossas sensações, dos nossos perceptos e a tecnologia é que vai praticamente pautar o mundo contemporâneo. Se nós pensarmos a mídia hoje, quer dizer, como que ela se difunde, como que ela se instala, a gente vai ver que, se nós voltarmos aí 170 anos, nós temos o primeiro momento em que realmente vai existir
algo entre o homem e o mundo visível, ou a realidade, se vocês quiserem, que é a prótese fotográfica, a fotografia. A fotografia é o primeiro grande momento em que a produção de sentido tem uma alteração. Ela estabelece a relação inaugural entre o homem e a máquina. Anteriormente nós não tínhamos essa situação. E é a partir da fotografia que nós vamos perceber o quanto o homem evoluiu perceptualmente. Então, se a gente pega um pouco da história da fotografia, a gente vai encontrar em vários momentos, algumas décadas logo após o advento da fotografia, que vários pesquisadores, vamos chamar assim, buscavam flagrar o movimento do corpo, flagrar o corpo, flagrar uma situação na qual o nosso olho, ou seja, o nosso aparelho receptivo, não tinha condições de capturar. Então, se você pega as experiências do Muybridge, do Murray, que são fotógrafos que fazem parte dessa história da fotografia, a gente percebe que, em diferentes momentos, os fotógrafos tentaram fazer uma representação muito mais precisa da que o nosso olho é capaz de fazer. Recentemente eu estava acompanhando o Campeonato Mundial de Natação, não sei se alguém teve essa oportunidade de apreciar isso, e eu gosto muito de, por exemplo, saltos ornamentais, ginástica olímpica. Eu fico imaginando como que aquelas pessoas dão aquelas notas, 9,86. Porque a gente só consegue ver aquilo melhor quando a gente vê em câmera lenta. Porque o movimento como um todo, ele é muito rápido, são alguns segundos. E como é que a gente tem um olho treinado, ou os juízes têm um olho treinado, para ter a percepção de que existe algum tipo de erro naquele movimento? Esses fotógrafos que eu estou citando, eles vão buscar essa concepção de flagrante, de situação específica do corpo, dos animais e do corpo humano, para tentar entender como que a gente se desloca, que tipo de esforço que a gente faz. Hoje a gente entende essas duas experiências como o pré-cinema, porque evidentemente a hora que a fotografia apareceu, imediatamente o homem quis mais. Se é possível produzir uma imagem técnica, estática, será possível produzir uma imagem técnica em movimento, cinética. E foi exatamente isso que foi desenvolvido. Então, nós podemos dizer que a tecnologia ela é redentora, porque ela destrói aquele mundo da escrita, que era eletizante, exigia o aprendizado de um código, de uma gramática, e ela instaura um outro tipo de comunicação, que é uma comunicação mais compreensível. Tem uma discussão muito clara em alguns momentos se nós devemos ou não alfabetizar visualmente o nosso leitor. Será que todos têm condições de ler uma imagem, ler um filme? Enfim, em que momento nós incorporamos essa situação tecnológica nova com naturalidade? Então, o mundo da comunicação e o mundo da mídia, principalmente a mídia contemporânea, ela sobrevive nessa ambivalência graças às contradições que ela explora. Então, por exemplo, guerra e paz, pobreza, riqueza, alegria, tristeza, o herói e o derrotado, o luxo e o lixo, o anônimo e a celebridade. Ainda hoje, a mídia, em todos os seus patamares, em todas as suas possibilidades expressivas, trabalha com essa ambivalência e trabalha com essa relação aparentemente contraditória.
Eu gostaria de mostrar a primeira imagem. Essa primeira imagem é só para a gente ter uma ideia o que era uma mídia ou um jornal no século XIX. Eu tenho que agitar alguma coisa aqui? O que era essa situação e em que momento a mídia se instaura com uma grandeza diferenciada. Esse é um jornal de 1887, desculpe, chama Brasil Contemporâneo. O diretor era o Navarro de Andrade. E esse jornal, esse exemplar, é incrível porque a foto do Dom Pedro II, do nosso imperador, está colada na primeira página. Vocês imaginam o que era um jornal nesse período, qual a tiragem desse jornal, e como nós não tínhamos tecnologia de impressão naquele momento, e a imagem já era algo que estava circulando com uma certa naturalidade a partir de 1840, e o Dom Pedro foi o grande incentivador. Então, quem pega essa coleção de jornais se assusta ao ver que eu fico imaginando qual poderia ser essa tiragem, na medida em que se colava artesanalmente as fotografias. E a segunda imagem é uma imagem de 6 de maio de 1937, que é o Graf Zeppelin II, o maior balão construído até aquele momento, e que foi consumido pelo fogo em alguns minutos em New Jersey, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, uma imagem, ou melhor, a mesma imagem, ganhava a primeira página de todos os jornais, de quase todos os jornais importantes do mundo. Essa foi a primeira imagem que simultaneamente, no dia seguinte, estava estampada em todos os grandes jornais na Europa, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. O jornal Estado de São Paulo estampou essa imagem no dia 7 de maio de 1937. Porque nesse dia do voo, havia o registro da fotografia, do cinema e do rádio. Foi a instantaneidade da comunicação que sensibilizou e mobilizou uma audiência até então desconhecida. Quer dizer, imagine vocês em que momento que acontece essa ruptura entre aquilo que era... claro que o jornal, as revistas ilustradas já estavam publicando as suas imagens, mas tem um momento em que a imagem passa a ser a mesma imagem. E isso acontece pela primeira vez com essa imagem. Isso tem um livro específico sobre esse trabalho, e eu aqui no Brasil fiz a pesquisa para um pesquisador tcheco, e ele enviou mensagens para o mundo todo para saber o que o maior jornal do seu país estava publicando no dia 7 de maio de 1937. Seguramente esse acontecimento deve ter influenciado um jovem de 24 anos, chamado Orson Welles, que no ano seguinte, ele, nas ondas da CBS, Corporation Broadcasting System, ele dramatizou a fantástica peça radiofônica A Guerra dos Mundos, aterrorizando milhares de norte-americanos crédulos que estavam com aquele relato que era pura ficção científica. Claro que o Orson Welles percebeu a importância dessa instantaneidade da comunicação e essa comoção generalizada que a partir de um determinado momento a mídia começa a impor. Nós temos aqui um clássico teórico francês chamado Guy Debord, que tem um livro publicado em 1967, A Sociedade do Espetáculo, que marca esse ponto extremo da crítica à sociedade de consumo, afirmando que o espetáculo
não é a imagem ou o conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas do mundo inteiro que são mediadas pela imagem. Eu acho que a partir desse momento, dessa publicação e de outras situações comunicacionais, o mundo começa a se modificar. Então eu trouxe algumas imagens, já a partir dos anos 60 e 70, onde já é uma explosão definitiva, vamos dizer assim. Uma delas, essa é uma imagem de um estudante morto no campus nos Estados Unidos, num protesto contra a guerra do Vietnã. A outra imagem é um monge budista imolando o seu corpo. Essas imagens são imagens que, nos anos 60, passaram por todas as situações de publicação que a gente pode imaginar. Ou essa imagem da guerra do Vietnã, que está no livro, no filme Corações e Mentes, um documentário, onde você tem uma bomba de napalm estourando nas costas daquelas crianças e essa dramatização do terror também foi veiculada em todas as revistas e os jornais do mundo. Ou essa imagem na Praça da Paz, na China. Quer dizer, a partir desse momento, se instaura uma nova situação comunicacional, onde a mídia ganha uma hegemonia que até então ela não tinha. Tá? Então, a espetacularização dos fatos, da maneira como a gente encontra hoje, tem esse momento de transição a partir dos anos 60 e 70. E o próprio Guy Debord, ele também diz que, na realidade, tudo isso acontece porque o homem moderno, ele é demasiadamente espectador. Ele adora ver. E se ele é um espectador, um consumidor voraz de tudo que é publicado pela mídia, evidentemente que é claro que a mídia vai explorar essa questão. Essa imposição categórica e intermitente nos obriga a participar e construir uma memória que parece que é parte do inconsciente coletivo. Eu gostaria de citar um livro aqui, é um livrinho, Unforgettable, não sei se alguém conhece, é um livrinho baratíssimo, $5, e que imagens que mudaram as nossas vidas. E eu, quando vi esse livro, fiquei, primeiro pelo tamanho, pelo título, por tudo, falei, nossa, o que será isso? E daí eu começo a abrir o livro, e o livro não tem imagens. Ele só tem legenda, por isso que ele custa $5. Então ele fala assim, a garrafa de Coca-Cola. Temos a imagem? Mickey Mouse, Marlene Dietrich no Anjo Azul, Sigmund Freud numa fotografia desconhecida, com o cachimbo, Demi Moore grávida na capa da Vanity Fair, fotografada pela Anne Leibovitz, o ET voando de bicicleta no filme do Spielberg, o assassinato do John Kennedy, Guernica de Picasso, Einstein mostrando a língua quando ele fez 72 anos, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Eu preciso de imagens. Vocês precisam de imagens. Nós temos as imagens. Então, para que publicar as imagens? Para que gastar tinta e papel? Fora que é um exercício fantástico de memória. Eu trouxe os mais fáceis. Mas você fica olhando isso, você fala, realmente inesquecível. Uma ideia brilhante. E falando em ideia brilhante, eu vou citar uma pesquisa que eu li esse final de semana, e eu, infelizmente, não me lembro se foi na Folha no Estado, mas é uma pesquisa que mostra que 90% da população mundial, 90% da população mundial não tem espírito empreendedor. Ou seja, está tudo bem, não quer mudar nada. E 10%
né, a gente tem aí os nossos criativos e alguns empreendedores. É um pouco assustador a gente imaginar isso, porque, na realidade, esses 90% é parte, né, desse público consumidor de imagens que são veiculadas com uma profusão incrível. Tenho mais algumas imagens que eu só queria colocar. Essa é a imagem do Che Guevara, essa é a imagem do Korda, Alberto Korda, o fotógrafo cubano. Essa é a imagem completa que a Revolução Cubana espalhou pelo mundo, e que depois um designer italiano transformou isso num pôster e ficou milionário. E essa é a imagem mais vista do século XX. Não sei se vocês sabiam disso. E essa imagem está em todo lugar, até no biquíni da Gisele Bündchen. Ou seja, banalizou conceitualmente, inclusive, a ideia que a própria imagem tinha. O princípio de seleção e edição que rege a representação expressiva da mídia é a busca do sensacional, é a busca do espetacular, é a busca do extraordinário. Mas, paradoxalmente, o processo de globalização desencadeado nas últimas décadas nos leva cada vez mais a uma padronização. Seja na mídia local, seja na mídia mais internacionalizada, rege um princípio de seleção e edição. Não sei se vocês leram hoje a Folha e o Estado. Folha e Estado. A mesma foto. Isso que a gente está falando em homogeneização da informação. A fotografia trata do ataque de um grupo da Al-Qaeda na Argélia, e foi distribuída pela agência Reuters. Não sei se você... Assim, a agência Reuters, em momentos de pico, ela atualiza mais ou menos 20 mil vezes o seu site de informação para o mundo todo. Nos momentos de pico, 20 mil vezes. Imagine a quantidade de coisa nova que entra e a quantidade dessas mesmas informações que são filtradas e distribuídas. Aqui é interessante a gente pensar no conceito de uma agência de fotografia. Se a gente retroceder um pouco e pensarmos nos anos pós-guerra, 46, 47, quando surgem as primeiras grandes agências, e talvez a primeira delas seja a agência Magnum, ela surge para buscar um trabalho diferenciado. Um trabalho mais aprofundado sobre determinados fatos, sobre determinadas ocorrências, na qual o fotógrafo se disponibiliza a ir até esses acontecimentos, e ele vai lá distribuir uma foto especial para quem quiser pagar. E hoje as agências têm uma outra função. As agências são tão padronizadoras, né, quanto a própria mídia o é. Agora, a imagem em choque, quem seleciona não é mais o editor do jornal. Quem seleciona é a própria agência que está distribuindo a foto. Se quem entrou ontem em qualquer endereço de jornais nacionais e internacionais, encontrou essa mesma foto. Você entrou no New York Times, entrou no El País, entrou em qualquer site, você encontra a mesma foto que hoje está impressa nos jornais. Ora, essa imagem única vai provocar um padrão de recepção, um padrão de interação com o sujeito que é completamente diferente das ideias iniciais que nós tínhamos sobre o uso e o poder da mídia enquanto agente democratizador de informação e enquanto possibilidade de você transformar o outro. Ora, eu assino os dois jornais e hoje de manhã, na hora que eu vi as duas fotos, eu falei, vou até aproveitar para comentar, porque justamente fazia parte da minha ideia trazer coisas parecidas com essa. Então a concorrência entre as diferentes mídias não se expõe mais pela diferença. Pelo contrário,
elas são tão próximas e semelhantes, tão previsíveis na busca por esse extraordinário, que nada mais nos surpreende. Fatos banais podem ser surpreendentes e vice-versa. Acontecimentos notáveis podem passar desapercebidos. Por quê? Porque existem brechas. Eu estou trazendo as imagens aqui, lá da Abu Ghraib, da prisão, e essas imagens que chocaram a humanidade, vamos dizer assim, são imagens que não foram produzidas por fotógrafos, foram produzidas por soldados. E soldados que estavam descontentes com uma determinada situação e que usaram o celular para registrar essas imagens. E eu não sei se vocês sabem, esses soldados eles têm acesso à web algumas horas por semana. E o que eles fizeram? Eles transgrediram o sistema. Eles conseguiram disponibilizar para algumas agências essas imagens que, por sua vez, foi distribuída para o mundo todo, que, por sua vez, teve uma grande avaliação, vamos dizer assim, sobre a questão da guerra em questão. Nós temos aí também a imagem feita pelo celular do Saddam Hussein, que também foi uma imagem, entre aspas, roubada. Então a comunicação das mídias, veiculada pelas mídias, elas não mais revelam a realidade. Pelo contrário, mascaram-na. Não ajuda a provocar as mudanças esperadas que tínhamos no projeto inicial, na medida em que as tecnologias foram se sucedendo, mas evitam as mudanças. Não incentiva uma participação democrática, mas induzem a uma passividade, a um conformismo, na medida em que nós ficamos egoisticamente resignados com tudo que a gente vê e não mudamos, não provocamos nenhum tipo de alteração. Na realidade, apenas estimula o aparecimento de consumidores. Na verdade, essa é uma das marcas desse mundo pós-moderno. Ou seja, o excesso de liberdade e das opções oferecidas não possibilitam a reflexão crítica. Por exemplo, temos muitas opções nessa área midiática, mediatizada, mas isso não significa que nós temos opções. As opções que nós temos são opções programadas pela própria mídia, pelo próprio sistema. Ela é muito pretensiosa, porque na medida em que você está circulando por alguns canais, seja de televisão, seja da web, ou você está recebendo mensagens no seu celular, ou você está olhando a sua revista semanal, que são quase todas iguais, o seu jornal diário, na realidade são comunicações absolutamente sintonizadas e programadas com o mesmo fim. Existe uma liberdade, entre aspas, de escolha, mas que torna a eventual diferença muito semelhante, muito igual, que abafa as diferenças culturais, e tenta conformar o sujeito numa mesma redoma. De tal modo que aqueles 90% de cidadãos que não querem mudar absolutamente nada, é porque eles estão satisfeitos com essa programação oferecida pela mídia indistintamente a todos os sujeitos. Então não existe o desejo da diferença. A vida é passada como se fossem fragmentos de realidades ou de realidades vividas por outros ou não, mas que são recortadas e disponibilizadas para todos nós. Então, semana passada, todo mundo viu
essa menina, entre outras coisas similares que a gente vê, e a mídia paga para propagar o anonimato. A mídia paga para, de repente, essa figura sair do seu casulo e ter a sua imagem pública. A questão da privacidade aí também, ninguém está muito preocupado, né, com essa relação complexa entre o que é público e o que é privado. As pessoas querem se mostrar. E, como diz ela em várias ocasiões, eu não só me mostrei, como ganhei dinheiro com isso. E era uma foto de uma simplicidade absurda. Ela só tinha um detalhe que interessava para a mídia explorar. Ora, a própria mídia programa e restringe. O tempo todo ela colocar essa questão, essa ambivalência. O que é claro é que nós vivemos num turbilhão midiático, pretensamente informativo, mas totalmente desorientado e desprovido de sentido. Apenas estímulos para os nossos desejos. Mas na realidade tudo isso é uma forma de manter o sujeito sob controle. Enquanto você está maravilhado com essa situação que a mídia te oferece e que uma grande maioria aceita sem nenhum questionamento, nós estamos vivendo numa terrível opacidade. E essa opacidade é decorrente do excesso de imagens, do excesso de informação disponível, que não necessariamente nos leva ao conhecimento. Tem uma confusão muito grande em não fazer distinção entre informação disponível e conhecimento. E na realidade, essa ideia de um universo mediático contemporâneo é de desorientar o sujeito com quantidades absurdas, que cria uma angústia dos excessos, que cega, emudece, dessensibiliza, desmotiva, mascara. Nós permanecemos nesse mundo fragmentado e disperso, mas permanecemos nesse mundo imobilizados. Pode sair do ar agora. Completamente imobilizados. A mídia tinha e tem a pretensão de requalificar a nossa vida, como se fosse um instrumento de verdade. Mas na realidade, essa ideia de requalificar os nossos costumes, as nossas crenças religiosas, as nossas atitudes, em função dessa tecnologia disponível, ela está visando exatamente o mercado consumidor. Somos consumidores de praticamente tudo que a mídia veicula e ao mesmo tempo dispensamos rapidamente tudo aquilo que consumimos. Então, o paradoxo do excesso e da qualidade, quer dizer, o que a mídia veicula e a qualidade do que ela veicula, é que nos coloca à beira de um abismo, vamos dizer assim. Porque essa combinação entre os excessos é que gera a construção de uma realidade para a maioria das pessoas. Realidade fabricada com claras intenções de criar um jogo de fantasias e de um jogo de interesses. E lá está o sujeito, aquele que acredita que quando vê ao vivo, ele está folheando um livro branco e aberto com a maior naturalidade possível. Resgatando um pouco o Bauman, que é o ponto de partida da reflexão
que o professor Luiz Felipe desencadeou já o ano passado aqui com vocês, né, o que marca a pós-modernidade é essa vontade de liberdade. Mas o que é perceptível é que a velocidade cultural e a informação disponibilizada continua num crescente absoluto, geométrico, gerando aquilo que a gente chama de um pânico informativo. Todos nós estamos em pânico, porque acho que a gente não vai dar conta da quantidade de coisas que a gente tem que dar conta até o final da semana, por exemplo. E daí o Foucault tem uma reflexão muito interessante, Michel Foucault, quando ele diz que o tempo não pertence mais ao homem, o tempo pertence ao sistema. E essa ideia do tempo pertencer ao sistema, que impõe o ritmo através das suas inúmeras ramificações, entre as quais a própria mídia, é que pauta toda a reflexão que a gente está colocando aqui. Esse pânico informativo, no fundo, é a geração de uma necessidade crescente de nós consumirmos o tempo todo. Porque, já que não vai dar conta, a gente compra o livro, compra o CD, compra a informação, mas não vê. Seguramente todos nós temos aí uma quantidade de mensagens em diferentes suportes que nós pagamos para ter e não vimos. Porque em algum momento a gente acha que vai ver. E essa questão, para a sociedade contemporânea, é interessante porque, na realidade, nós nos diferenciamos pela competição, que passa por formas diferentes. Mas a gente quer se mostrar melhor que o outro através desses pequenos produtos que a gente adquire, achando que com isso podemos ser diferentes, estabelecer as diferenças. Ironicamente, as estratégias para resistir às imposições da mídia são uma das principais forças que guiam o consumo. Então a mídia gera essa necessidade, parte dos consumidores compra para ser diferente, para tentar, inclusive, resistir culturalmente à própria mídia, e a mídia transforma isso de novo, alavanca isso novamente, essa resistência ou essa pretensa resistência, como uma nova forma de produtos e consumo. Então, se a gente olhar um pouco para trás, desde do movimento da contracultura, por exemplo, que passa por essas imagens que a gente viu a partir dos anos 50, 60, a gente vê que todo movimento de resistência é um movimento pela diferença, mas que a mídia sabe como incorporar e, na sequência, como veicular. Então, a ideia de criar alternativa ou alternativas genuinamente democráticas para a gente sobreviver no mundo de hoje, talvez não tenha nem começado. Diferentes ações e esforços são criados para combater ou para questionar cada vez mais o mainstream. Mas, na realidade, toda hora a gente tem que mudar. Tudo que é criado é incorporado rapidamente pelos modelos institucionalizados, pelos modelos ideológicos institucionalizados, e que leva o sujeito à pressa, ao desapego, ao medo de se tornar ultrapassado, dispensável, e terminar como aquele produto que ele comprou, no lixo. Então a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, que a gente não sabe direito o que é, mas na realidade é a própria necessidade que o sistema está gerando em torno de nós, e para a gente ter um diferencial em relação ao mercado de trabalho, ou ao nosso núcleo familiar, ou ao nosso núcleo acadêmico, etc., etc., se estabelece essas relações de consumo exagerado
de produtos que dificilmente todos vão ver, ler, assistir, né? Fica na estante, guarda-se, desaparece, doa-se. Essa ideia de que a gente vive na beira do abismo é uma ideia que vale a reflexão. A consequência mais avassaladora dessa ambivalência da mídia, que deveria ser nossa parceira, mas na realidade ela é uma mola propulsora para o nosso consumo cotidiano, é que merece ser repensado. Até que ponto a gente realmente tem noção de que estamos comprando o último modelo de alguma coisa, sendo que o último modelo é sempre o antepenúltimo que se disponibiliza no mercado. Porque quando tem o último, já tem mais 2 ou 3 prontos para serem disponibilizados. E as imagens, seja através da publicidade, seja através dos diferentes suportes que a mídia encontra para se propagar, para criar as entranhas em cada um dos seus sujeitos, ela tenta o tempo todo vender esse conceito de que a vida é um fragmento de uma felicidade possível. Então a gente vive aos pedaços, vive pedaços de felicidade. E esses pedaços de felicidade estimulados pela mídia, em alguns momentos, em outros momentos estimulados contrariamente pela mídia, porque a mídia é tão avassaladora em algumas imagens choque, vamos dizer assim, imagens que são contraditórias, chocantes, que faz com que a gente entre nesse turbilhão do excesso de uma maneira contrária, quer dizer, vou viver a minha vida independentemente do coletivo. Então, essa característica isolacionista que a mídia provoca, também nós temos que ter uma reflexão na medida em que nós vivemos para o coletivo. Então, quando o Bauman coloca o conceito de modernidade líquida, em contraste com o conceito de uma modernidade sólida, é que na realidade, quando a modernidade se instaurou, ela veio com uma codificação específica. Mas à medida que avançou para o século XX, a própria situação dessa modernidade aparentemente sólida teve que ser modificada, porque é como se o conceito tivesse amalgamando todas as novidades, todos os vírus criados ao longo das últimas décadas. Então, o que ele chama de uma modernidade líquida é esse mundo amalgamado por diferentes punções que surgem para contrariar o sistema e para contrariar a própria mídia, mas que tanto a mídia como o sistema incorpora. Então é interessante a gente estabelecer essas relações e tentar compreender por que o mundo, na visão do Bauman, pós-moderno, é tão liquefeito e, ao mesmo tempo, por que para alguns teóricos esse mundo pós-moderno não existe, à medida em que os procedimentos, inclusive os procedimentos artísticos da modernidade, não se esgotaram e estão presentes no nosso cotidiano. Então existe um paradoxo nessa questão entre modernidade e pós-modernidade, porque para alguns autores a modernidade, o projeto da modernidade não se esgotou, e para outros o projeto da modernidade se esgotou num determinado momento, e entra o momento em que o sistema se
amalgamou com todas as possibilidades que surgem para contrariá-lo. Acho que a gente pode abrir agora para as perguntas, né? E eu estou disponível para o debate, porque eu não sei o tempo, se eu usei o tempo todo, se eu... Bom, então estamos abertos ao debate. Pedimos a todos para formularem perguntas objetivas e breves, de maneira que todos possam participar. Obrigado. Não tem a pergunta do Luiz Felipe? Como? Você não disse que tinha uma pergunta do Luiz Felipe? Eu queria te perguntar uma coisa que é, na realidade, uma questão que fica para mim da leitura da obra daquele sociólogo, filósofo Pierre Bourdieu. Ele tem um livro que se chama Sobre a Televisão. E, na realidade, pegando esse livro como uma espécie de símbolo, nesse livro o Bourdieu acaba passando para nós a ideia de que a forma como é feita a televisão, como um grande exemplo da mídia, é uma forma tal que, na realidade, não importa o conteúdo, o que importa é a forma, né? Quer dizer, quando você está exposto ao formato da televisão, pouco importa o que você está querendo transmitir, aquilo que você quer transmitir, na realidade, é secundário em relação ao minuto e meio, ou em relação àquilo que a imagem formatada precisa chegar. Então, você acha que a gente pode dizer que, na realidade, a mídia, ou a televisão especificamente, não teria já mais muita coisa a fazer no nosso cenário de desorientação, a não ser ficar repetindo continuamente uma mensagem que é a sua própria forma? Bom, não sei se vocês conhecem esse livrinho do Bourdieu, Pierre Bourdieu, sobre a televisão. Ele vai fazer é interessante porque ele faz uma aula magna no Collège de France e ele está sendo televisionado pela televisão francesa e ele está exatamente criticando a televisão. Então é um paradoxo que acabou tendo uma certa ressonância, porque é quase uma meta-avaliação, uma meta-linguagem, a televisão sendo criticada dentro do próprio veículo. O que o Luiz Felipe colocou é o seguinte: a relação entre... Eu não queria especificar essa relação entre forma e conteúdo, mas na realidade a gente pode trazer para a nossa discussão aqui um outro teórico canadense importante dos anos 70, 80, Marshall McLuhan, né, onde ele diz o meio é a mensagem. Né? E quando ele vai explorar esse conceito, a gente chega à conclusão que, na realidade, meio para ele é tecnologia. Então ele está dizendo a tecnologia é a mensagem. Então é como se nós tivéssemos a impressão de que não importa o que dirão os meios. O importante é o bombardeamento lento e gradual do que esses meios veiculam. Então, imaginem vocês se nós estivéssemos um dia todo disponível, se nós tivéssemos essa oportunidade de ficar um dia todo disponível em casa e nós poderíamos ver o telejornal das 7, da meio-dia, das 7 da noite, das 8:30 da noite, das 11:30 da noite. Pode ser na mesma emissora ou em emissoras diferentes. O que é fácil a gente concluir é que aproximadamente 50% a 60% das mensagens veiculadas são as mesmas imagens. Então é essa ideia do bombardeamento lento e gradual. Em algum momento você vai se conectar com a tecnologia e você vai ter acesso a uma certa notícia. Qual notícia? A notícia que a mídia quer veicular. Então, seja na internet, seja no rádio, quando você entra dentro do rádio, seja na televisão, você tem acesso àquela informação que exaustivamente está sendo veiculada em diferentes mídias, em diferentes momentos.
Então, não que a forma seja prioridade em relação ao conteúdo, mas, na realidade, o que se discute, tanto em termos maclunianos, como em termos das ideias do Pierre Bourdieu, é que realmente o que importa na televisão é a sua propagação e o seu poder de penetração, e, ao mesmo tempo, esse bombardeamento constante, como se fosse cíclico, que de tempos em tempos volta e repete a mesma coisa. Então, é como se fosse, como se a TV fosse endógena dentro dela mesma. Quer dizer, eles recebem uma notícia, que já é uma notícia filtrada pelas agências internacionais de notícias, as imagens são as mesmas, por isso que não importa o canal, você pega o canal A, B, C, D, no Brasil, na América Latina, na Panamérica ou no mundo todo, as imagens são as mesmas, não há diferença. Então, não importa o que dirão os meios, o importante é que em algum momento, todos nós nos conectaremos ao meio e teremos acesso àquilo que a mídia permite que nós tenhamos acesso. Acho que é essa possibilidade que eu vejo para responder essa questão colocada pelo professor Luciano. Com base na ambivalência da mídia, como é o processo de simbologia, signo, na formação cultural de um cidadão? E aí, como que o professor lida com a avalanche de imagens e informações da mídia? Tá claro, professor? Não. Acho que tem duas questões, exatamente. Então, eu vou deixar só uma só, então. Tá? Então, com base na ambivalência da mídia, como é o processo de produção de simbologias e signos na formação cultural de um povo ou de um cidadão? Acho que está claro. Quer dizer, não sei se eu vou conseguir dar conta de responder. Bem breve, um argumento. Mas, na realidade, existe, como eu disse inicialmente, existe aí uma necessidade de uma alfabetização visual. As pessoas não se dão conta, nem sempre se dão conta dessa necessidade. Como eu disse no início, assim como nós somos alfabetizados para poder ler e ler um livro, por exemplo, de alguma forma nós deveríamos ser alfabetizados para ler imagens, para tentar compreender como que os signos se articulam nelas. Mas, infelizmente, não são todos que têm essa possibilidade. Então, a grande maioria, talvez vou arriscar um termo aqui, nós poderíamos dizer que existe uma grande maioria de analfabetos visuais, que lê uma imagem com a mesma velocidade com que ela é propagada. E existe alguns pesquisadores, alguns estudantes, alguns professores, etc., que têm essa preocupação em passar o máximo de informação sobre a imagem, sobre a construção da imagem. E a isso você tem que retomar toda a história da arte. Toda a história da arte ela é uma produção de representação de um universo sempre comandado pelo poder econômico. Então, se você pega desde a arte do Renascimento, até mesmo antes, você tem lá uma série de imagens que foram produzidas para satisfazer a corte. Então, eu não quero estar representado dessa maneira. Eu prefiro que você me fotografe. Eu tenho um exemplo interessante que há uns 5 anos atrás eu estava com um fotógrafo norte-americano, Michael O'Neill, em Nova York, que é um dos grandes fotógrafos da revista New York, etc. E ele ia fotografar o Al Pacino. E eu estava exatamente nesse momento que ele estava iniciando a produção. E daí, numa tarde, o Al Pacino bateu no estúdio dele, porque queria saber se ele retocava imagens ou não. E o quão retocava a imagem. Por quê? Porque ele
não gostaria de sair com essa pinta, ele gostaria de sair retocado, todo arrumadinho, tal, com o rosto, porque ele precisava veicular uma imagem que não é a imagem real, mas é a imagem cinematográfica, a imagem da tela, a imagem do ator. Então, é a mesma maneira de que se produziu uma imagem no Renascimento, de algum papa, de alguém representativo da corte. Quer dizer, eu quero ser fotografado ou representado assim. Essa ideia de produção ou pós-produção, nem todo mundo tem acesso. Agora, né, eu não falei muito disso, mas talvez agora a gente poderia aproveitar essa oportunidade para comentar, com essa disponibilização das tecnologias para todos nós, e com essa ilusão de que as tecnologias disponibilizadas nos faz capazes de produzir imagens, filmes, etc., etc., que é uma outra ilusão, né? Talvez isso fique um pouco mais claro, porque se eu já tenho acesso a uma câmera fotográfica, a uma câmera de vídeo, a um celular que faz pequenos vídeos e pequenas fotografias, né? E se eu posso usar um aplicativo para melhorar a minha imagem, e eu sou um cidadão comum, mas eu uso aquele aplicativo, eu posso então buscar uma generalização e tentar entender que se eu faço isso, imagine os outros, imagine a mídia. Talvez, nesse momento, né, de disponibilização sem limite de tecnologias para todos nós, seja um momento de nós percebermos que a disponibilização das tecnologias, ou a democratização, se a gente quiser, faz com que possa surgir uma, aspas, pequena consciência crítica por parte do produtor de imagem e do produtor de vídeo.